Bom dia. Eu peço que nessa manhã você me ajude para que eu... Tem como a gente trocar, Lucas? Tem? É mais alto e esse aqui parece que não está tão seguro. Eu tenho... Então deixa assim. Eu tenho um pequeno problema. Eu não falo só com a minha boca. Mas, como nós estamos num retiro de dança, e você sabe que existe uma linguagem corporal, né? E o nosso corpo também fala. Então, vocês vão entender. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmos, de número 58, e nós vamos ler o versículo de número 3 e de número 4. Mas antes de nós lermos, eu queria compartilhar algo com você, que eu compartilhei rapidamente ali com a Beta. Eu tenho uma amiga que já fazia algum tempo que nós não nos víamos. E ontem cedo eu mandei uma mensagem para ela, dando um oi. Obrigada. E dizendo que estava com saudade dela, que fazia um tempo que nós não nos víamos e nos falávamos. E quando foi de madrugada, eu fui dormir às 5 horas da manhã, porque Deus ficou gerando algo no meu espírito, e por isso que eu pedi ajuda, para que você me ajude, para que eu consiga liberar nessa manhã aquilo que o Senhor está falando conosco, amém? E de repente chegou a mensagem dela e eu comecei a ler e ela começou a falar um pouco do tempo que ela está vivendo e de algo novo que Deus tem trazido. E quando eu entrei, eu vi ali a tela e estou vendo ali uma bailarina. E ela começou a dizer para mim que de um tempo para cá ela tem pintado, ela tem desenhado. E ela sempre teve uma habilidade para desenhar, mas de um tempo para cá ela tem desenhado profeticamente. E que ela esteve ministrando não foi num retiro, foi num seminário de dança. E aí ela mandou para mim uma tela, a foto de uma tela que ela havia pintado. E nessa tela eu achei muito interessante que tinha 2 pés, um com uma sapatilha e estava na ponta do pé, e no outro pé era um tênis. E ela estava com a metade do pé. E aí ela começou a falar comigo sobre a sapatilha e o tênis. E eu achei muito interessante, porque ela começou a falar que muitos estão hoje ministrando dança, mas eles se acham melhor porque eles são profissionais, porque eles usam uma sapatilha. E que ela tem visto muita disputa no meio de vocês, por causa daqueles que são profissionais e daqueles que não são profissionais, mas que nós precisamos entender que tudo que nós fizermos para o Senhor, nós não podemos fazer na força do nosso braço e nem no nosso conhecimento, mas nós precisamos fazer debaixo de uma unção profética, amém? Mas de repente ela me mandou uma outra foto, uma foto de um desenho. Ela disse assim: e essa semana Deus mandou eu ficar 3 dias retirada no meu quarto, em jejum e oração, e quando eu estava lá eu fiz um desenho. E eu não sabia por que eu fiz esse desenho, mas agora
quando você me mandou a mensagem, ardeu no meu coração de eu mandar a foto do desenho para ti, pastora. E ela mandou a foto. Quando ela mandou, depois eu vou mostrar no celular, quem quiser ver. Ela mandou uma bailarina encurvada. E quando ela me mostrou aquele desenho que eu abri, uau, aquilo saltou no meu espírito. E o Senhor começou a falar naquele momento comigo sobre reverência, sobre santidade, sobre temor, sobre intimidade. E na hora o Senhor falou para mim, diga para eles que eles não podem negociar, eles não podem vender a pureza da santidade deles. Eles não podem negociar a pureza da genética deles. Porque, amados, eu creio que vocês são a geração Elohim de Deus. A geração que vai remir o DNA do Senhor. Só que para isso acontecer, nós precisamos estar totalmente limpos. Nós precisamos ser um canal limpo para receber aquilo que os céus estão manifestando. Diga assim: eu estou entendendo. E agora, enquanto eu vinha para cá e eu vinha no meu carro, conversando com o Senhor, o Espírito Santo falou para mim, para muitos que estão ali nesse retiro, esse retiro, ele é um tempo na tua vida de decisão. Vocês precisam sair daqui convictos. Vocês precisam nesses dias tomar uma decisão. Ou vocês vão entrar nesse lugar e ter uma vida de plena retidão, uma vida de total dependência, de plenitude no Espírito. Ou nós seremos uma geração de rebeldes. E a rebeldia para Deus, ela é como o pecado de feitiçaria. E, amados, muitos estão com os seus movimentos, com a sua dança, dançando debaixo de feitiçaria, dançando debaixo de encantamento. Muitos pensam que eles estão manifestando aquilo que os céus estão falando, mas na verdade eles não estão manifestando, eles estão manifestando não debaixo de revelação, mas eles estão manifestando debaixo de adivinhação. Você já viu como uma cobra anda? Estava agora aqui pensando, quer um animal que tenha mais habilidade, mais movimento do que uma cobra? Tem, amados? Eu acho que não. Muitos estão debaixo de um principado chamado Pitom. E Pitom simboliza a sensualidade. Quem está debaixo desse principado não está manifestando os céus, não está trazendo os decretos dos céus para a terra, mas está debaixo de sensualidade. Oi.
Amados, uma cobra, ela não tem ouvidos. Quem está debaixo desse principado não consegue ouvir a voz de Deus. Ouve a voz da sua alma, ouve as vozes externas, mas não ouve a voz de Deus. Mas eu já falei isso, eu acho que foi no retiro do ano passado, se eu não me engano, que eu e você não somos aquela geração lá de Malaquias, do qual Deus falou, Deus liberou uma profecia e Deus se calou durante 400 anos. Não, eu e você fizemos parte de uma nova geração. A geração que tem ouvido a voz de Deus. E se nós somos a geração que tem ouvido a voz de Deus, o que está acontecendo então nesses dias? Os nossos ouvidos estão tampados. Mas eu creio que Deus, nesse dia, Ele está denunciando, nós estamos aqui denunciando esse principado. Amém? E o Senhor vai abrir os olhos do nosso entendimento e nós vamos começar a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Porque ouvir tem a ver com obedecer. Entendimento tem a ver com ouvir. Porque muitos até estão escutando, mas existe uma diferença entre escutar e ouvir. Porque quando eu ouço, eu entendo, e quando eu entendo, eu executo. Deus não precisa do meu jeitinho. Deus só precisa de um canal santo, de um canal puro. Amém? Vamos ler aqui a palavra? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos. Aleluia! Nós precisamos, amados, nesses dias, voltar. Vou tirar a Bíblia daqui. Nós precisamos, nesses dias, voltar a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se nós somos essa geração que vai ouvir a voz de Deus para estabelecer aqui na terra aquilo que os céus estão falando, nós não podemos, amados, perder o rumo profético. Nós precisamos, nesse tempo, cuidar com as distrações. Você sabia que o teu chamado, ele pode se tornar uma distração na sua vida? As sapatilhas, que eu sei que é uma coisa que os bailarinos amam,
pode se tornar uma distração na sua vida. Nós precisamos entender que a multidão, ela segue um padrão. Muitos estão seguindo um padrão. Só que os filhos de Deus, eles são movidos por um modelo celestial. Deus não tem um padrão para você. Deus, Ele quer nos dar um modelo celestial. Por isso, nós precisamos nesse tempo ouvir e obedecer. Muitos, como tem falado o pastor Luiz Hermínio, eles têm nesse tempo, fugiu a palavra, não é fluir, eles estão funcionando, mas Deus não quer que você funcione. Deus quer que você flua. Aleluia! Por isso, nesse tempo, nós temos que ser alimentados pelos céus. Aleluia! Deus, nesse tempo, amados, Ele está restaurando a adoração na nação brasileira através das artes. E a dança tem sido uma ferramenta que Deus tem usado nesse tempo. E eu creio que essa ferramenta, ela é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Mas há um clamor no coração do Pai para despertar nesse tempo esses ministros, nos despertar para realmente aquilo que é importante para Deus, aquilo que tem valor para Deus. Por isso nós precisamos ver o que tem nos alimentado nesse tempo. A palavra do Senhor em Ezequiel, eu não me lembro o capítulo, mas lá em Ezequiel diz que muitos, no dia em que eles nasceram, o Senhor diz, no dia em que você nasceu, não tinha quem te lavasse do teu sangue, quem cortasse o teu cordão umbilical e te lavasse e te limpasse do teu sangue e passasse sal em você e colocasse em você ataduras. Amados, qual é a função de um cordão umbilical numa gestação? Nutrição. Ele nutre. E por que o Senhor está falando que ainda tem pessoas que não tiveram esse cordão umbilical cortado? Porque muitos ainda estão debaixo de iniquidade. Muitos ainda estão sendo nutridos por iniquidades. E nós lemos aqui que aqueles que estão debaixo de iniquidade, eles são semelhantes à serpente, eles têm os seus ouvidos tampados. Deus nesse dia, Ele quer cortar esse cordão umbilical. Deus nesse dia Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar.
Sabe por quê? Que eles eram limpos com sal, água e sal? Porque naquela época não existia antissépticos. E o sal, além de ter o poder de dar sabor ao alimento, o sal ele também tem o poder de conservar o alimento. O sal, ele tem o poder curativo, ele tem o poder antisséptico, ou seja, quando a criança era banhada no sal, o sal criava como que uma barreira ali, onde tinha aquela porta de entrada, onde podiam bactérias entrar. Vocês precisam entender que vocês são o sal da terra. Através da dança, através dos movimentos, vocês precisam dar sabor a essa terra. Através da dança, vocês precisam ter essa ação de proteção, de proteger, de impedir que os demônios se manifestem através da dança. Vocês precisam remir a dança. Vocês precisam remir a adoração. Para que essa nação saia debaixo desse manto, para que essa geração saia debaixo desse principado de Pitom, para que essa geração comece a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Para que todos os adoradores que estão aqui sejam ativados a viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Nós precisamos sair debaixo desse principado. Para que a vida de vocês venha estabelecer o governo dos céus. Para que vocês entendam que através dos movimentos vocês vão estabelecer verdades eternas. E essas verdades, elas vão liberar o ambiente. Mas como, amados, que eu vou liberar o ambiente, sendo que muitas vezes eu ainda não fui liberta? O que eu estou manifestando? Aleluia! É como se muitos ainda estão reféns. Só tem uma maneira de eu reproduzir aqui na terra o que está acontecendo lá no céu agora. É o conhecendo. Nós precisamos conhecer o Senhor. E continuar essa busca de conhecê-lo a cada dia mais e mais e mais. Outro dia o meu filho, o Nicolas, ele tem 16 anos. E Deus nesse tempo está despertando o Nicolas. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos que ser filho de pastor não diz nada. Deus ele não tem netos. Deus ele só tem filhos. E o Nicolas, há uns dias atrás, para minha surpresa, ele foi convidado para ministrar uma palavra para os jovens. E quando ele entrou no carro e fui buscá-lo, ele disse: mãe, eu fui chamado para ministrar. E eu olhei para ele, eu tinha certeza que ele ia dizer, que ele tinha dito não. E eu disse: o que tu falou? Ele disse: eu falei sim. Aí eu: nossa filho, que tremendo.
Eu disse para ele: a mãe vai te ajudar, não te preocupa, né? E passou lá uns dias e eu tinha esquecido que naquele dia era o dia dele ministrar. E aí ele me mandou uma mensagem. Eu tinha saído à tarde: mãe, vem para casa, eu vou ministrar hoje. Eu disse: já estou indo. E aí quando eu já vim no carro, né, pensando, né, que palavra que eu ia dizer para ele ministrar. Estou confessando meu pecado. E aí quando eu cheguei em casa, ele estava no quarto, eu assim: Nicolas, eu estava pensando de tu falar isso. Ele olhou para mim e ele disse: mãe, Deus já me deu a palavra. E eu: glória a Deus. Ele disse: eu pedi uma palavra, Deus me deu Provérbios, número 2. O temor do Senhor. E aí ele disse: mãe, a minha letra é muito feia, eu vou falando e tu vai escrevendo para mim. Eu disse: tá bom. E ele foi falando e eu fui escrevendo. E de repente, para minha surpresa, ele disse: mãe, coloca aí que quando eu não conhecia Deus, eu não tinha problema nenhum em pecar. Mas depois que eu comecei a conhecer a Deus, eu não consigo mais pecar. E quando ele falou aquilo, eu disse: uau, glória a Deus. Vocês precisam ser a geração que tem temor a Deus. Mas como eu vou ter temor daquilo que eu não conheço? Deus está nos chamando nesse dia a conhecê-lo. Há um clamor no coração de Deus nesses dias, dizendo: vem, vocês precisam me conhecer mais. Vocês precisam aumentar o nível da profundidade do meu conhecimento. Se vocês me conhecerem, vocês vão me temer. E o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria. Aleluia, nós precisamos andar debaixo dessa sabedoria. Se nós andarmos nesse lugar, amados, nós vamos saber todas as coisas. Todas as coisas que agradam Ele. Aleluia! Quanto mais revelação de quem Ele é, mais temor. Mais abrimos mão da nossa vontade, daquilo que nós pensamos e desejamos, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle. Você já viu o quanto ainda tem das nossas vontades? O quanto ainda tem dos nossos pensamentos, dos nossos achismos? Mas nós precisamos nesse tempo experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle para as nossas vidas. Só assim, amados, na presença dEle, tudo aquilo que é pecado vai ser consumido. Aleluia! E eu oro para que nesses dias vocês sejam batizados de arrependimento e de temor. Aleluia! Se você quiser escrever isso, o temor é o princípio de toda sabedoria. Se nós formos uma geração sábia, nós vamos entender
a diferença que existe entre liberdade e libertinagem. Santidade é você entender a liberdade que você tem em Deus. Amados, confessar uma coisa para vocês, que às vezes eu fico assustada de ver o quanto algumas pessoas estão usando essa santidade e mistificando ela. Às vezes eu fico espantada, Beta, com alguns jovens que eu conheci criança, até mesmo alguns jovens que no passado estiveram dentro da minha casa, que brincavam com os meus filhos mais velhos, e que muitas vezes eu passo por eles na igreja e eles nem olham para mim e nem cumprimentam, porque eles são tão santo, que eles não podem mais se misturar, senão eles vão se contaminar. Tudo aquilo que você adora se torna um Deus na sua vida. E muitos estão adorando a sua santidade. Eles não andam mais debaixo do governo dos céus. Eles se governam, porque eles são tão santo, que eles não precisam mais ouvir a Deus. Só falta eles dizer: Deus, senta, porque você vai ter que me ouvir. Então nós precisamos entender que santidade é você entender a liberdade que você tem em Deus. Essa liberdade, ela vai te libertar de todas as coisas, porque essa liberdade, essa santidade, ela tem um nome, é Jesus. A palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como que vocês serão livres se muitos ainda estão debaixo desse principado que leva muitos à sensualidade, que leva muitos à libertinagem, que leva muitos a adorarem a si mesmos, não dependendo mais de Deus. Uma pessoa liberta, ela sabe quem ela é em Deus. Uma pessoa liberta, ela tem identidade de filho. Precisamos ter a nossa identidade restaurada nesses dias. A identidade nos leva a ter santidade. Porque se você sabe que você é filho de Deus, você o conhece. E se você o conhece, você tem uma vida de santidade. Quem não tem identidade confunde a liberdade com libertinagem e a santidade com religiosidade. Muitos estão debaixo desse manto de religiosidade. Por isso estão funcionando. Uau, começam a dançar. Que lindo! Mas eu quero te dizer que se você ir aí num teatro e assistir qualquer cia de dança, você vai ficar maravilhado. Só que é só dança, é só movimento, não está estabelecendo o reino de Deus na terra.
Aleluia. O religioso, ele vive uma falsa santidade. Se você sabe quem é em Deus, você vai ter temor, você vai ter reverência, você vai saber o peso que é colocar o teu pé em cima do altar. Você não vai subir aqui de qualquer jeito, porque você o conhece. Sabe, queridos, durante muito tempo da minha vida, eu busquei ser uma pessoa mais disciplinada, porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nessa área de disciplina. E eu sei que tem uma questão aí também de personalidade. Mas glória a Deus que nós não somos dominados pela nossa personalidade, somos dominados pelo Espírito de Deus, amém? Ele tem o governo sobre nós, amém? E muitas vezes eu busquei essa disciplina, porque eu achava que se eu fosse uma pessoa disciplinada, eu iria conhecê-lo mais. Mas um dia eu estava em casa orando e pedindo para Deus: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais disciplinada, porque eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar mais. Sabe o que o Senhor falou para mim? Você não precisa de disciplina para me conhecer. Você só precisa cada dia buscar me conhecer mais. Quanto mais você me conhece, mais você começa a contemplar a minha beleza. Quanto mais você contempla a minha beleza, mais você deseja me conhecer mais. Diga: eu estou entendendo. Aleluia. Queridos, se você o conhecer, você vai buscar ter uma vida reta. Se você o conhecê-lo, você vai o adorá-lo em espírito e em verdade. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo, eles têm que bendizer o nome do Senhor. Quantos solteiros nós temos aqui? Bastante. Quantos aqui estão esperando com paciência no Senhor? Tem uns que nem tanta paciência. Vou te contar um segredinho. Te esconda nele. Te esconda nele. Se você estiver escondido nele, você vai ser achado. Aleluia. Não adianta dançar somente com o teu corpo e a tua alma, isso é só movimento. Nós precisamos atingir o nível do espírito. Nós precisamos buscar um nível tal
de santidade, de retidão, até que essa santidade atinja o nosso DNA. Aleluia. Só a adoração, amados, vai liberar os céus na terra. Quando a dança se torna uma adoração, nós começamos a adentrar as profundezas do Espírito e a contemplar a sua beleza e a discernir o seu coração e a reproduzir o que está acontecendo agora lá e a liberar os decretos do Eterno. O Espírito começa a ativar em nós o poder criativo de Deus. Deixa que o Espírito Santo, nesses dias, ative em você o poder criativo de Deus. Estude, se você pode. Busque informação. Mas eu tenho dito isso. A informação sem a revelação, ela só nos deixa uma pessoa informada. Mas a revelação, ela nos transforma. E nós precisamos ser transformados, porque essa é a geração que mais tem informação. E informação sem revelação faz você se tornar um perseguidor. Mas Deus quer que você seja um seguidor. Que você siga os seus passos. Então, a nossa adoração vai tocar os céus. E como resposta, os céus vão tocar a terra. Aleluia! Só os céus, amados, podem transformar a terra. Por isso, essa geração precisa remir a pureza da sua genética. Por isso, Deus está nos convocando nesses dias a sair debaixo desse principado. Deus está nos convocando a sair debaixo desse manto de iniquidades. Amados, a iniquidade, tem um versículo que fala que a iniquidade, ela é como uma vestimenta que cobre o nosso corpo. E como um líquido que atinge os nossos órgãos e os nossos ossos. Você sabe o que passa por dentro da nossa coluna vertebral? Quem sabe? Como? A medula, que é como um líquido. Você está entendendo por quê? Que o Senhor está falando que nós precisamos atingir um nível de santidade, de retidão, até que atinja a nossa medula?
Porque Deus quer remir nesses dias o nosso DNA. Deus quer manifestar nesses dias o DNA dos céus através dos seus filhos. Deus quer nos tirar nesses dias debaixo da sensualidade. Precisamos ter uma vida reta diante de Deus. Precisamos nos arrepender, amados. Aleluia. Pitom também é representada pela figura da Kundalini. Kundalini é muito usada na nova era. Kundalini, ela é como uma cobra que se apega à coluna vertebral. Ela se apega no cóccix e ela vai subindo até tomar o cérebro. Ou seja, quem está debaixo desse principado tem todas as suas funções neurológicas debaixo desse principado. Tem o seu entendimento debaixo desse principado. Ou seja, tanto as suas funções, os seus movimentos, quanto o seu entendimento não está debaixo de um comando dos céus, mas está debaixo de um comando de adivinhação. Amados, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles entraram numa cidade. E quando eles entraram nessa cidade, tinha uma jovem que os perseguiu o tempo inteiro. Essa jovem, ela ia atrás deles dizendo: esse é um servo do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? O que ela estava falando era uma verdade. Kundalini é o falso Espírito Santo. Ela estava falando uma verdade, mas não era uma revelação. Era uma adivinhação. E a Bíblia diz que então Paulo e Silas estavam indo para orar ao Senhor, quando ela veio atrás deles, falando: esse é Filho do Deus Altíssimo. Naquele momento, Paulo olha para ela e Paulo a repreende em nome de Jesus. Naquele momento, Paulo não só libertou aquela jovem, mas Paulo denunciou o principado que agia sobre aquela cidade. Amados, Paulo estava indo orar. Quem está debaixo desse principado, ele não tem comunicação com os céus, porque esse principado, ele corta a oração. Ele corta a comunicação. Por isso ele é representado pela figura de uma cobra, porque, como eu já falei aqui, cobra não tem ouvidos. Será que tudo que nós temos feito verdadeiramente tem sido debaixo de uma revelação, de um comando dos céus? Ou nós estamos nos movendo debaixo de adivinhação?
Aquela moça era uma pitonisa. Era uma sacerdotisa de Pitom. Nós precisamos nesses dias voltar à santidade. Mas a santidade com liberdade, com entendimento. Nós precisamos voltar a ter uma vida de retidão. A nossa vida de retidão, ela vai guardar a unção. Ela vai proteger a unção. Mas ainda que você tenha unção, se a sua vida não for uma vida de retidão, de nada adianta. Vocês vão perder a unção. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Toda pessoa que está debaixo desse espírito de Kundalini, ela perde o controle. Kundalini controla todo o seu sistema nervoso central. E isso está falando de funções e sentidos. Por isso nós precisamos nesses dias de um alinhamento apostólico e profético para discernir a mente e o coração de Deus. Muitos até estão discernindo a mente de Deus, mas não estão discernindo o coração. Quem está debaixo desse principado tem o seu discernimento corrompido e bloqueado. Mas Deus nessa manhã, Ele quer liberar os nossos sentidos. Deus quer nos tirar debaixo desse principado, desse manto de iniquidade, para que voltemos a ver, ouvir, sentir, tocar. Aleluia. É uma manhã de decisão. Não podemos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Precisamos ser nessa manhã batizados por arrependimento, por temor. Quantos ainda aqui têm feridas de rejeição? E por causa de toda a rejeição que você viveu um dia, você tem uma necessidade de reconhecimento. E por causa dessa necessidade de ser reconhecido, você está procurando
fazer aquilo que Ele te deu para fazer, para remir a adoração nessa nação. Mas ao invés disso, estão fazendo na força do seu braço. Quantos estão barganhando com Deus? Essa palavra, amados, é para todos nós. Não é para um ou para outro. É para todos. Você já pensou o que Deus pode fazer através da tua vida? Você já pensou se você se permitir ser nessa manhã tocado por Deus, por áreas que talvez nunca você permitiu que Deus tocasse? Se você se permitir, aonde Deus vai te levar para tocar? Aleluia. Eu falei aqui que nós precisamos conhecer a mente, o coração de Deus. Deus tem coração, Deus tem emoções. Como que eu vou sentir o que Deus está sentindo? Como que eu vou reproduzir aqui na terra aquilo que os céus estão falando, se esse canal está bloqueado? Se os meus sentidos estão contaminados? Deus precisa santificar os nossos sentidos espirituais. Santidade não é um nome. Santidade não é algo externo, mas santidade é algo de dentro para fora. Mas como que eu vou permitir que Deus me toque? Deus Pai. Se muitas vezes eu fui tocada indevidamente. Se eu estou debaixo de iniquidades, aleluia. Chore de cantaramanai, xeremi candarai. Deixa Deus te tocar nessa manhã. Chore me cantarai. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te remir nessa manhã. Deixa Ele remir a tua pureza. Talvez tenha pessoas aqui que um dia você foi tocada de forma indevida.
Talvez tocaram na tua santidade, mas não na tua pureza. Deixa Deus te tocar nessa manhã. Deixa Ele restaurar todas as coisas. Quero te convidar a ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Deus, essa manhã Ele quer nos revelar verdades do seu coração. Aleluia. Se você tem sido tocado nessa manhã por Deus, e você tem entendido que você precisa entrar nesse lugar, eu te convido a sair daí do seu lugar e vir aqui para frente. Não deixe que essa manhã passe desapercebida. Chore me cantar a manai. Sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não, eu não preciso mais temer, não preciso mais temer. Já se rasgou, um caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não, eu não preciso mais temer, eu não preciso mais temer. Já se rasgou, um caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar.